Nesse vídeo eu quero te apresentar o meu plano prático para voltar a correr em performance em 2025. E correr em performance eu digo voltar a fazer os tempos que eu fazia. Que aí é correr uma meia maratona para casa de 1h18, correr 5 km para 16 alto, correr 10 km para 36. Então, algo nesse sentido. E como você também pode adaptar esse plano para a sua corrida. Montei esse plano aqui porque eu estou voltando de lesão. Fiquei quase um mês aí sem conseguir correr. Então eu estou nesse processo de voltar a correr e por isso esse é o momento de construir a minha base para aí sim poder voltar a correr em 2025. Então, para que você saiba, para quem que é esse plano? Quem que vai se beneficiar dele? Para quem está voltando de lesão, para quem está voltando a correr e para quem quer começar a correr. Se você não está em nenhuma dessas características, eu aconselho que você fique aí e assista o vídeo porque eu tenho certeza que você pode tirar e vai tirar informações valiosas. Mas, caso não seja do teu interesse, se puder deixar o like, se inscrever no canal aí caso não seja inscrito e continue acompanhando os outros vídeos. Então vamos lá. Ó. Primeiro ponto é preciso disso aqui, ó. Primeiro eu tenho que mapear a minha condição atual e você vai mapear a sua condição atual. Como que eu estou no momento? Se você está voltando de uma lesão, voltando a correr, como que eu estou? Estou sem dor? Estou com dor? Qual é o meu nível de força? O que eu fiz nesse meu período parado? Eu nunca corri, se você está começando a correr. Então, mapear a sua condição atual, saber quais são os seus pontos fracos, quais são os seus pontos fortes e a partir disso a gente vai traçar esse plano. E lembrando sempre, o resultado de 2025 ele começa agora, exato. Se você está vendo esse vídeo, está sendo lançado no dia 1º de novembro de 2024. Faltam 2 meses para 2025, mas o seu resultado de 2025 já começa a ser construído agora. Então, primeiro eu mapeei a minha situação atual. O que eu estou? Estou com uma dor ainda que me impede de colocar intensidade nos treinos e estou sentindo alguns pontos que está faltando mobilidade e força no meu corpo. Beleza? Essa é o meu mapear a minha situação atual. Depois, qual é o meu principal objetivo? Voltar à minha frequência normal de treino. Minha frequência normal de treino era de 6 a 8 treinos por semana de corrida. Agora estou fazendo 3. Então, meu objetivo é voltar a esses 6 a 8 treinos. Então, voltar à minha frequência normal. Se você está voltando de lesão, seu objetivo é voltar à mesma quantidade de treinos que você fazia antes, seja eles 3, 4, 5 treinos. Se você está começando a correr, o seu objetivo é colocar 3 treinos no mínimo por semana, tá certo? Se antes você corria 3 treinos também na sua parada, você volte colocando esses 3 treinos. Então, volta à frequência normal de treino, que é aquilo que seu corpo já está acostumado. Mas tem que ser um aumento gradual desses treinos. Então, tu não vai começar, se tu nunca correu, tá voltando agora de lesão, tu não começa colocando 5 treinos. Mas isso eu vou te explicar depois num guia prático. Então, voltar à minha frequência normal de treinos. Se eu fazia 3 treinos de corrida e 2 de fortalecimento, vou estar fazendo isso. Se eu fazia 4 de corrida, enfim, você já entendeu. 3. Trabalhar nos meus pontos fracos. O que fez eu parar? Ou o que fez eu sentir dor? Ou qual o meu principal ponto fraco? Talvez o seu ponto fraco seja todos, se você está começando a correr. Então você trabalha de forma global. Trabalha todos os pontos que são fracos. O seu problema pode ser uma assimetria de força de uma perna para outra. O que você vai fazer? Corrigir essa assimetria de força. O seu problema é com velocidade. Você não tem tanta velocidade assim. Então, o seu objetivo é trabalhar essa velocidade. Como que eu faço isso, Nestor? Trabalha principalmente com treinos de velocidade e trabalhando força lá dentro da academia. Mas a maioria dos pontos fracos que a gente fala aqui são falta de mobilidade ou falta de força. A corrida talvez não seja um problema. Ou pode ser que o teu ponto fraco seja a consistência nos treinos, que tu não consegue dar consistência nos treinos. Então, se tu não consegue dar consistência, você vai trabalhar para se manter consistente. Nem que para isso você precisa reduzir a quantidade de treinos que você faz na semana, reduzir o tempo desses treinos para que você consiga se manter consistente. 4 é criar mais força. Mais força, e essa força principalmente sendo funcional para a nossa corrida, ela é sempre bem-vinda. Então, nesse período, vai chegando o final do ano, a gente não tem muitas provas, e aí se você é um corredor mais experiente, às vezes fica sem muitos objetivos, o que a gente faz? A gente vai aumentar a nossa força de maneira geral, lá dentro da academia, a força específica da corrida, às vezes pegando um pouquinho mais de subida, vou falar disso também mais adiante, mas é criar força e resistência de uma maneira geral. E o quinto ponto é
aumentar esse volume de uma forma gradual para que forme um lastro de treino e aí depois eu consiga utilizar esse lastro de treino lá em 2025. Mas isso é o que você vai fazer de uma maneira geral. Agora eu vou te mostrar o meu plano prático e aí tu vai poder adaptar para isso. Então, ó, vamos lá. Aqui eu coloquei um guia prático. Primeiro, deixa eu posicionar aqui na tela. Aí, ó. Qual que é o meu guia prático? Para essas próximas 2 a 4 semanas, que é nesse período que eu estou de transição. Então, inserir progressivamente mais treinos. Percebam, nada aqui quando você está fazendo um processo, reintroduzindo a corrida, vai ser apressado. Por quê? Porque embora o seu músculo muitas vezes consiga assimilar mais treinos, suas articulações, seus tendões, talvez, e seus ossos também, talvez não tenham essa capacidade. Então é muito comum na corrida o pessoal começar a correr e sentir canelite. Por quê? Porque o músculo, o pulmão, tá até legal, só que o osso não está acostumado àquele estresse repetitivo e isso pode vir a canelite. Então, sempre inserindo progressivamente mais treinos na semana até chegar naquele seu limite que você definiu. No meu caso, eu já te expliquei, são de 6 a 8. Então, a cada semana que passa, eu coloco mais um treino. Eu vejo como é que meu corpo está reagindo a esse treino e aí eu percebo, tá, talvez eu tenha que dar mais um dia de descanso, talvez eu tenha que demorar um pouco mais, tem que demorar 2 semanas para reintroduzir outro treino e assim a gente vai indo. Então, se você está começando a correr, 2 treinos na semana. Fez os 2 treinos, vê como é que ficou, vê como é que está seu nível de dor, vê como é que está o seu nível de desconforto, se tem algum ou não. Se não tem, adiciona um outro treino na semana. Beleza, decidi que vai ser 3 treinos que eu vou fazer na semana. Se você está começando a correr, recomendo que seja 3 treinos. Se você é mais antigo, volte a quantidade de treinos que você estava fazendo na semana. Principalmente, e nessa volta, a gente tem que fazer com um volume baixo de treino. Por que um volume baixo? Porque o nosso corpo ainda não está acostumado, a gente está retomando. Então eu coloco aqui entre 20 a 40 minutos. Não adianta querer voltar e colocar aí treinos de 1 hora, treinos de 50 minutos, 1 hora e meia, porque seu corpo não está preparado. Então, sempre, volume baixo. Eu fiz, quando a primeira vez que eu voltei, depois da minha lesão, eu fiz 3 km. Deu 18 minutos e uns quebradinhos. Esse foi o volume de treino que eu fiz. Depois, na outra sessão, eu fiz 22 minutos. Na outra sessão, eu fiz 26. E aí eu coloquei 30 minutos. E agora meus treinos estão girando na casa aí entre 30 a 40 minutos. Detalhe, todos os treinos são sem intensidade. Somente rodagens leves. Onde eu me guio principalmente pela minha percepção de esforço. Então, se eu perceber que estou ficando muito ofegante, eu reduzo o ritmo. O objetivo é só realmente a gente trabalhar a capacidade aeróbica, acostumar o corpo, acostumar os músculos a correr por mais tempo. Isso serve para todo mundo, inclusive para você que vai fazer uma prova ano que vem, tem uma prova alta. Agora esse é o momento de dar uma relaxada, final do ano, e aí construir essa base. Outro ponto que eu estou colocando, 3 treinos de fortalecimento na semana, focando principalmente em exercícios unilaterais. Antes eu fazia só 2 treinos quando eu estava treinando normalmente. Só que, como eu te falei, aqui eu mapeei e percebi que preciso aumentar minha força e trabalhar meus pontos fracos. Então, eu aumentei, embora eu não goste de fazer treino de fortalecimento, aumentei para 3 dias de fortalecimento na semana. Então, eu intercalo um dia de fortalecimento com um dia de corrida. E agora que eu estou reinserindo meus treinos, vai ter dias que vai ser duplos, mas eu pretendo ficar nesse plano pelas próximas 2 a 4 semanas. E isso aqui é um plano excelente para todo mundo que está fazendo. Por quê? Porque eu estou rodando leve, aumentando a minha capacidade aeróbica e estou criando força lá do outro lado dentro da academia. Então, melhorando a capacidade do meu corpo de suportar a carga para que na próxima fase eu consiga superar isso. E aí, eu também estou fazendo todos os dias mobilidade de quadril e tornozelo. Por quê? Porque são 2 pontos que eu percebi que eu estava pecando antes, estava dando foco muito grande nos treinos de corrida e deixando essas coisas de lado, na mobilidade do quadril e do tornozelo, que acabou compensando, gerando uma compensação no meu corpo, também por um pouquinho de falta de força, e aí resultou na minha lesão, que levou a ficar 1 mês parado sem correr. E não é isso que a gente quer. Por quê? Porque na corrida a consistência é a rainha. Sempre que a gente se lesiona, a gente está perdendo o condicionamento e deixando de ganhar. Então, no processo de treinamento de corrida, e eu como treinador de corrida sei disso, mas como atleta muitas vezes a gente acaba forçando, é difícil,
ser treinador e atleta ao mesmo tempo, porque muitas vezes tu, quando está como atleta, está praticando atividade, a gente tende a compensar com mais esforço, a gente tende a se esforçar muito e isso pode fugir do planejado e aí a gente acabar tendo essa lesão. Então, mobilidade todos os dias de quadril e tornozelo. Inclusive, se você quiser ser pró e ter a minha orientação pessoal para evoluir na corrida, seja você iniciante ou avançado, a partir do método PRO você vai conseguir ter isso, que é um método que se baseia em 3 pilares: performance, organização e responsabilidade. Se quiser saber mais sobre isso, é só tu clicar no primeiro link da descrição. Então, fazendo essa mobilidade todos os dias de 10 a 15 minutinhos, eu já consigo melhorar e muito os meus pontos fracos, já tenho bem menos dores. Percebam, já estou fazendo isso há um tempo, minhas dores já diminuíram dos pontos que eu estava muito tenso. Então, feito isso, essas primeiras 2 a 4 semanas de retorno, que dá mais ou menos ali um mês, a gente vai para as próximas, aqui tá primeiras, né? Próximas 4 a 6 semanas. Então tu percebe que toda essa volta ela leva em torno de 2 meses. Pode ser que para alguns sejam mais rápidos, para alguns pode ser que seja mais lento, porque depende muito de como teu corpo vai reagindo. Por isso tu precisa sempre mapear onde você está. O que eu faço nas próximas 4, 6 semanas, como eu acabei de explicar? Mantenho a consistência. Não tem como você melhorar sem manter a consistência, senão você fica sempre naquele problema, é de volta. Você corre ali uma semana bem, na outra você para. Você corre uma semana, para. Ou corre 2, para 2. Então, consistência é a chave, sempre manter. Então, é continuar tendo essa consistência nos treinos. Subir o volume de treinos não mais que 10% de uma semana para outra. Esse é um erro muito comum que eu vejo o pessoal fazendo lá no início. Ou o pessoal que às vezes está querendo se preparar para uma prova, seja uma meia maratona, seja uma maratona, é aumentar o volume de treino muito rápido. Principalmente se você é iniciante ou está aí nos primeiros anos de corrida, nunca suba mais que 10% de volume de uma semana para outra. Então, se tu está fazendo ali 30 minutos e desses 30 minutos tu corre 5 km, na próxima semana, o que é 10% de 5 é 500 metros. 500 metros. Então tu vai aumentar para 5,5 km. O volume total da semana, os outros treinos tu não vai mexer. E aí, conforme tu for aumentando mais volume, tu vai conseguindo suportar mais. Então, essa é uma métrica bem interessante, é o que eu vou fazer. Lembra que eu falei que eu estava fazendo treinos entre 20 a 40 minutos? Então, progressivamente, quando eu atingir os meus 6 treinos, eu vou recomeçar a colocar mais volume semanalmente. E aí, eu quero adicionar um longão. Perceba, eu não estava fazendo longão ainda. Meu longão é um treino de 40 minutos. E aí eu quero adicionar um longão entre 1 hora a 1 hora e 20 de duração. Por quê? Porque o longão ele é necessário para a gente criar uma resistência geral no corpo. Só que eu não estou preparado ainda para fazer esses longos mais longos, porque eu estou voltando e meu corpo não está adaptado. Então, primeiro eu construo a base para depois colocar esse treino longo. E aí, de 1 hora a 1 hora e 20 de duração. Por que de duração, Nestor, e não pela quantidade de quilômetros? Porque se eu falar assim, ó, não, eu vou fazer um longão de 10 km. Só que o meu longão de 10 km, eu vou fazer a pace 5,30, que é um ritmo bem leve para o que eu corro. Só que aí, se eu fizer um longão a 5,30, eu vou fazer 10 km em 55 minutos. Se é uma pessoa que vai fazer a 6,30, ela já demora 1 hora e 5. Então são 10 minutos de diferença. E isso faz muita diferença quando a gente coloca uma distância maior. Se eu fizer 1 hora a pace 5, é 12 km. Uma pessoa que corre a pace 6, ela vai fazer em 1 hora e 12 os mesmos 10 km. Percebam? Então eu uso sempre a duração do treino para criar a métrica geral. Aqui, depois das semanas, depois de eu criar a minha base, criar a força, eu vou recolocar a intensidade, que é principalmente através dos strides e de pequenas acelerações. O que são os strides? Tem um vídeo que eu já falei só explicando sobre o que são eles. Mas basicamente são corridas rápidas, onde a gente está relaxado, mas correndo rápido por distâncias de 50 a 100 metros. Então eu vou colocar strides 1 a 2 vezes na semana e pequenas acelerações no meio da minha rodagem leve. Então estou correndo ali, vou acelerar até o próximo poste, vou acelerar até a esquina, e aí eu vou inserindo pequenas acelerações sem trabalhar muito questão de ritmo, velocidade. Eu sei que tem muitos vídeos aqui nesse canal explicando ritmos e velocidades, mas esse aqui é um fartlek, então reintroduzindo as acelerações através de fartleks bem livre conforme eu estiver me sentindo. Também treinos de intensidade aqui de 1 a 2 vezes na semana também.
E aí a gente parte para 2 treinos de fortalecimento. Ou seja, reduzir de 3 que eu estava fazendo, onde eu estava numa fase ganhando muito mais força, para 2 treinos, porque realmente aí o volume de corrida fica maior e eu já vou estar reinserindo mais intensidade nos outros pontos, não precisa trabalhar com tanto fortalecimento assim. Esses 2 treinos de fortalecimento servem para a maioria dos corredores, se for bem feito, bem executado, e dando sempre o foco nas outras coisas também, que lembro para você que a minha lesão foi por negligenciar um pouco os outros aspectos. Então, 2 treinos de fortalecimento na semana, também focando bastante em exercícios unilaterais, para corrigir assimetrias que eu possa ter de força, para corrigir diferença de mobilidade e força de uma perna para outra. E aí eu vou inserir nessa fase um treino de sprint na subida por semana. Ou seja, vou fazer acelerações curtas entre 8 a 10 segundos numa subida para ganhar força específica para a corrida. Então perceba, eu tirei um dos treinos de fortalecimento e coloquei um treino específico de tiro em subida. Por quê? Para ganhar essa força específica na subida. E aí eu vou fazer esses treinos, essas repetições vão ficar entre 6 a 8 repetições, um treino bem curto também no meio da rodagem, então vou correr antes, fazer o sprint na subida, depois corro mais um pouquinho, principalmente porque a subida fica um pouco longe da minha casa, então de qualquer forma eu ia ter que me deslocar até lá, eu já me desloco correndo. Então, fazendo isso, mobilidade continua todos os dias, quadril e tornozelo. Por quê? Porque, como eu te falei, eu identifiquei isso e esse é um problema que a maioria das pessoas também tem, principalmente essa questão da mobilidade do quadril. Eu aqui, quando estou gravando esses vídeos aqui para você, estou sentado. Quando eu estou montando o treino para os meus alunos, estou sentado. Quando eu estou respondendo, fazendo uma reunião, também estou sentado. E a maioria das pessoas tem um trabalho que demanda muito tempo sentado. E, conforme a gente fica muito tempo sentado, diminui a nossa mobilidade do quadril, a gente perde força e depois isso, quando vai lá para a corrida, quando a gente começa a aumentar o volume e começa a ter o estresse mesmo da corrida, que é um estresse benéfico, é preciso ter essa boa mobilidade. Então, mobilidade todos os dias sempre vai continuar, isso na minha rotina, vou colocar aqui. E também, muitas vezes as pessoas voltam a correr ou estão querendo melhorar na corrida, construir a base, só que fica fazendo provas no meio do período. E aí eu tirei todas as provas que eu vou fazer. Então até o final do ano não vou fazer nenhuma prova e provável que até fevereiro, março eu também não faça nenhuma prova. Vou continuar fazendo os meus treinos, vou continuar focando em melhorar a minha condição. Por quê? Porque o meu objetivo é lá para abril, junho, maio, julho, voltar a correr em performance e fazer os tempos que eu fazia. Então esse aqui é o meu plano que você pode adaptar para você, para que você também atinja seu próximo objetivo na corrida, atinja seu próximo RP. E assim, quando eu terminar esse plano, talvez eu estenda essa segunda fase um pouco mais, eu volto aqui e atualizo você de como será o meu treinamento para 2025. Fechou? Então, se tu gostou desse vídeo, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e que Baixa Pace é o treino. Valeu!